Olá, tudo bem? Eu hoje, como não podia deixar de ser, quero falar sobre essa polémica que está a surgir agora com este vídeo que viralizou do Felca sobre a questão de, daquela palavra que eu não posso dizer, começada por P e acabada em filia. Ahm, mas como eu costumo fazer neste canal, como eu gosto de fazer neste canal, eu não quero falar aquilo que toda a gente já falou. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que as pessoas não falaram ainda. Uma delas é o seguinte: vocês repararam que eu, para falar a palavra, eu tive que falar da forma que falei. Porquê? Porque se eu falar a palavra, o meu canal vai sofrer um strike e eu posso inclusivamente perder o canal se persistir em usar essas palavras proibidas. Agora, que sentido faz em eu não poder falar a palavra, mas poder expor aquilo que a palavra quer representar? Ou seja, eu não posso falar a palavra começada com P e acabada em filia, mas posso fazer um vídeo onde essa palavra, o significado dessa palavra é praticado. Que sentido faz isso a não ser o sentido do enriquecimento dessas plataformas com o acesso das pessoas que consomem esse tipo de produto? Que sentido faz isso? Não faz sentido, obviamente, nenhum. E eu agora quero falar de outra coisa, que é uma proposta que eu ainda não vi ninguém colocar e que eu já tenho pensado nisto, e inclusive já fiz alguns comentários em vídeos de outras pessoas, sobre esta ideia que eu entendo que é a única solução definitiva para esse problema. É possível amenizar e de alguma forma tornar o convívio com esses problemas, trazer para um nível mais aceitável através de regulamentação? Sim, é possível. Agora, é óbvio que as empresas vão sempre tentar contornar, judicializar, de forma a poder continuar a faturar aquilo que faturavam antes ou, de preferência, passar a faturar ainda mais, porque elas têm sempre o objetivo de faturar cada vez mais. É sempre um processo de crescimento constante. Então, eu quero-vos começar por dar um exemplo concreto para depois concretizar a minha ideia. O exemplo concreto é o seguinte: o que é que acontecia no Brasil antes do Pix? As pessoas usavam, sobretudo, cartão de crédito e débito e outras formas de pagamento muito pouco práticas. Formas de pagamento essas que todas elas estavam sujeitos ao pagamento de alguma taxa, fosse pelo consumidor, fosse pela pessoa que presta o serviço ou até por ambos. Muito bem, com o surgimento do Pix, surgiu um modelo muito mais simples, muito mais eficiente, em que não tem nenhuma taxa associada, a não ser o pagamento dos custos apenas da operação do produto. Portanto, para o Banco Central está inclusive proibido de obter lucro com a utilização do Pix. E funcionou muito bem. As pessoas estão todas satisfeitas, de tal forma que, inclusivamente, impediu que no mercado brasileiro aparecessem outras formas de pagamento de empresas particulares, como o Google Pay, por exemplo, que, caso o Pix não tivesse surgido, iriam acabar em algum momento por dominar o mercado e, aliás, o que causou bastante incómodo no Trump, da forma que ele revelou, de tal forma que ele começou a atacar o Pix. Porquê? Porque essas empresas, não só as empresas de cartão de crédito, elas começaram a faturar muito menos com o Brasil, como em relação a
a essas outras formas de pagamento que estavam para surgir, deixaram de ter a oportunidade de surgir e todas elas, evidentemente, está sujeitam a taxa porque essas empresas criam essas formas de pagamento, obviamente para lucrar com elas. Então, o Pix está aqui um exemplo daquilo que eu imaginei, que eu imagino e que eu gostaria muito que depois que vocês percebessem qual é a ideia, que vocês comentassem o que é que vocês acham, se isso que eu vou dizer faz sentido para você, se não faz, o que é que você faria diferente. É muito importante eu saber isso, até para perceber o feedback, para perceber até que ponto que esta minha ideia faz sentido para você. E a ideia é o seguinte: porquê que o Estado não cria uma regulamentação, sim senhor, mas mas dá um passo além. Faz uma coisa tipo Pix. Ou seja, o próprio Estado cria a sua rede social, que não controlada pelo governo, ter um órgão regulador que controla essas redes sociais, em que tem lá absolutamente tudo. Tem uma plataforma tipo YouTube, uma plataforma tipo WhatsApp, uma plataforma tipo Facebook, ou seja, todas essas redes sociais teriam uma organização dentro do Estado, controlada pelo Estado, regulamentada pelo Estado, e que a pessoa sabe que ela iria respeitar aquelas normas, porque se é uma organização do Estado, ela tem que respeitar as leis do Estado, caso contrário, evidentemente, as pessoas teriam que ser demitidas e colocadas lá outra para cumprir a função para que for eleita. E mais, sendo do Estado, ela pode ser uma atividade sem fins lucrativos. E sendo sem fim lucrativo, as pessoas que publicam lá os seus vídeos, que faz tem lá a exposição que permite que a rede funcione, elas, em vez de receber uma parcela pequena daquilo que for, da riqueza que foi elas que geraram com os seus vídeos, elas passariam a receber um valor muito próximo de 100%. Mais uma vez, haveria um custo de sustentabilidade da plataforma. Ou seja, criava-se um produto e que esse produto não teria fins lucrativos. E mais, uma vez que para gerar riqueza não depende só da publicação dos vídeos, da publicação de mensagens, mas também da visualização das pessoas, por que não também uma parte desse ganho ser atribuído a pessoas que, por exemplo, assistiram. Vamos supor, eu publico aqui um vídeo, sei lá, de 1 hora, e uma pessoa assistiu esse vídeo durante 1 hora. Porquê? Porque não, essa pessoa também que assistiu e que contribuiu para a divulgação do vídeo, ela também não possa ser recompensada. Claro que não será recompensada da mesma forma de quem teve o trabalho de produzir o vídeo, mas receber também a sua compensação. Reparem, nós teríamos aqui duas vantagens importantes. Por um lado, nós teríamos uma regulamentação que funcionaria, todas essas ilegalidades não iriam aparecer nessa rede, e por outro lado, as pessoas que contribuem para o crescimento da rede iam ser muito melhor e muito mais justamente compensadas. Uma vez criada essa infraestrutura, o Estado pode, por isso, simplesmente dizer: vocês querem continuar a participar do negócio? Tudo bem, vocês são livres. As regras são essas. Respeitam? Tudo bem. Não respeitam? Estão fora. E repare, isso podia ser feito até a nível internacional. Da mesma forma que o Pix está a atingir o mundo inteiro e está sendo levado para outros países, uma solução como essa poderia ser, no caso de ter êxito, e eu acredito que tem todas as condições de ser exitosa, que, por exemplo, a União Europeia e outros países começassem a aderir a esse tipo de solução, ou com uma cópia delas próprias, ou então tendo uma rede global em que cada país tem na sua rede, cada país com outra vantagem extremamente importante, porque cada país teria os seus servidores com os dados das pessoas desse país nos servidores do país.
esses dados não seriam compartilhados por outros servidores. O que não quer dizer que as pessoas não pudessem comunicar com outras pessoas de outros países, porque depois cada país teria a sua infraestrutura e a comunicação entre elas, a troca de informação entre elas, estaria nos diversos servidores. A comunicação. Agora, os dados pessoais estaria exclusivamente no servidor de cada país, preservando assim informações que são críticas para os países. Hoje os Estados Unidos têm uma riqueza na sua mão incalculável com a quantidade de dados que as pessoas forneceram para essas big techs e que em algum momento o Estado americano pode, pura e simplesmente, porque tem poder para isso, exigir que as big techs lhes forneça essa informação e não tenham dúvidas que com o apoio que o Estado dá às big techs, elas forneceriam essa informação de livre vontade. Não iam pôr nenhum obstáculo a isso. E o que é que os Estados Unidos poderia... Imaginem a riqueza dos Estados Unidos de conhecer a população dos vários países do mundo melhor do que o próprio Estado desses países. E agora, eu até vou mais longe. Este mesmo modelo poderia ser criado, por exemplo, para as plataformas de jogos online. Repare, eu já há muito tempo que eu não consigo entender, por exemplo, nas plataformas de jogos em que quem produz o produto são os clubes. Futebol tem clubes, são os clubes de futebol, o basquetebol, os clubes de basquetebol, o ténis, tudo isso quem produz não são as plataformas de jogos. No entanto, são elas que ficam com o grosso do ganho. O ganho delas é tão grande que lhes permite, inclusivamente, patrocinar clubes pagando milhões. Mais uma vez, por que não, por exemplo, no caso dos jogos, criar-se uma lei, por exemplo, em que as próprias federações se unissem, criassem as suas próprias plataformas de jogos e, por exemplo, o futebol, o lucro gerado pelo futebol, iria para a Confederação, vamos supor no caso do Brasil, iria para a Confederação Brasileira de Futebol, que por sua vez ia distribuir pelos clubes. No basquetebol, a mesma coisa. No ténis, para os tenistas. E por aí afora. Reparem, além do retorno para o esporte ser muito maior, o esporte iria se beneficiar muito mais e ia ter acesso a muito mais dinheiro, porque ali iam ficar com 100% do lucro, seria também, mais uma vez, muito mais fácil regulamentar, porque depois o Estado poderia regulamentar. E como não se trata de empresas privadas, se trata de empresas sem fins lucrativos, porque o lucro dela iria para essas infraestruturas, inclusivamente o Estado poderia definir que uma parte do lucro, por exemplo, vai para o esporte escolar. Entendem? Poderia ir para, mantendo na área esportiva, mas, por exemplo, ter que ser gasto no esporte escolar, na formação. Reparem quanto que o Estado, quanto que a comunidade como um todo se beneficiaria. Porque uma vez que não é possível retirar às pessoas a possibilidade de jogar, então ok, você vai jogar. Até posso, uma vez que o lucro, a entidade sem fins lucrativos, até pode criar odds mais favoráveis para o jogador, de forma a atrair mais os jogadores para essas plataformas. E a comunidade como um todo aquilo que o ganho que viesse a gerar com essas plataformas viria em benefício para a própria sociedade. E, inclusivamente, no caso, mais uma vez, internacionalizando-se esse modelo, cada federação iria ficar com a parte do ganho que correspondesse às apostas geradas pelos clubes que estão associadas às respectivas federações. Vocês estão a ver como este modelo, se for levado para as várias outras áreas, como a sociedade como um todo acabaria por se beneficiar muito mais. E depois, mais uma vez,
Em relação às plataformas esportivas, quanto a mim, elas deveriam ser, nesse modelo privado, quanto a mim, elas deveriam ser simplesmente banidas. Mas as pessoas depois podiam aceder por VPN. Ok, elas podiam aceder por VPN. Mas se este modelo se internacionalizasse, cada vez elas iam ter que ir para nichos cada vez mais reduzidos. Elas iam ser confinadas de repente só para paraísos fiscais, aonde isso ainda fosse possível. E depois seria muito mais fácil, depois para os Estados, criar mecanismos que impedissem o uso dessas plataformas. Mas, independentemente disso, ainda que nada disso fosse possível em relação a essas plataformas, só o facto de as pessoas perceberem que elas não têm nada a perder em continuar a fazer as suas apostas nesse tipo de plataformas. Pelo contrário, elas iriam beneficiar de odds muito mais favoráveis do que essas plataformas que visam o lucro geram. E por outro lado, sabendo que a riqueza gerada para essas plataformas iria revertir em favor, por exemplo, do clube delas, imaginem como muitos dos problemas gerados por essas plataformas iriam se resolver. Aonde? Quais são as pessoas que iriam ter dificuldades? Aquelas cujo o processo de regulamentação não permitisse que elas usassem. Por exemplo, desde logo, as pessoas teriam que se identificar de uma forma que se soubesse que aquela pessoa é ela mesma e que ela tem idade para fazer aquilo. Inclusivamente, se demonstrasse que a pessoa estava aquilo se transformou ou estava em via de se transformar num vício, criar mecanismos que barrasse. Ora bem, você só vai poder fazer apostas até o montante de X, porque até o montante de X é um valor, no seu caso, aceitável. Tudo que vá para além disso, você fica barrado até o próximo período em que possa gastar. Ou seja, é possível criar que mecanismo que as empresas privadas não têm nenhum interesse em criar, muito pelo contrário. O que elas querem é que as pessoas, de preferência, entreguem todo o seu dinheiro a elas e dessa forma deixariam de fazer. Portanto, este é um modelo que, quanto a mim, claro que alguns já estou até a imaginar alguns comentários aqui, já de me chamar comunista. Porque é sempre assim, quando eu discordo de uma ideia, e sobretudo uma ideia em que envolve o Estado, todos esses ditos defensores do liberalismo, todos esses ANCAPs, arrancam os cabelos, mesmo sendo carecas como eu. Eles começam a querer arrancar aquilo que não têm. Porquê? Porque na cabeça deles tudo que envolve o Estado é ruim, por mais que a prática mostre que é exatamente o contrário. É o Estado que protege as pessoas, é o Estado que regula a sociedade para ela funcionar de forma harmoniosa. Sem o Estado não há harmonia. Basta ver o que eram as sociedades em todos os casos em que o Estado esteve ausente. Porquê que nas favelas do Brasil tem o grande problema da criminalidade? Porque o Estado está ausente. Porquê que no Texas, nos Estados Unidos do século XIX, no tempo do faroeste, era chamado terra sem lei, em que a criminalidade corria solta? Porque o Estado não estava presente nesses locais. Havia os chamados xerifes só, mas que tinham um poder extremamente limitado. Não havia presença constante do Estado. E é isso que acontece sempre quando o Estado está ausente. Portanto, toda essa narrativa neoliberal, toda essa narrativa dos ANCAPs não faz nenhum sentido. E muitos deles sabem que não faz sentido. Eles apenas, e isso vem um bocado em conta daquilo que eu já disse, por exemplo, no vídeo anterior, em que as pessoas querem convencer você não daquilo que elas acreditam, mas naquilo que eles querem que você acredite. Porquê?
Porque aquilo em que você acredita, aquilo que ela faz com que você acredita, reverte-se em benefício para elas. Se você acreditasse naquilo que elas realmente acreditam, você ia estar a defender, da mesma forma que elas fazem, os seus próprios interesses. E essas pessoas não vivem, elas não lucram quando você defende os seus interesses. O lucro delas está precisamente no contrário, quando você vai contra os seus próprios interesses e defende os interesses dela. Por isso que no vídeo anterior eu chamei aquilo de paradoxo, porque é evidentemente um paradoxo. Como é que uma pessoa pode aderir a uma ideia que é prejudicial a ela? Porquê? Porque as pessoas conseguem convencer você que aquilo que realmente é prejudicial para si não é. Você vai ser um grande beneficiário de uma coisa que é uma pura ilusão. Portanto, agora, como nota final, em relação a esse escândalo que se veio a conhecer, que eu nem sequer imaginava que existisse. Algumas pessoas poderão dizer que é ignorância minha, que é ingenuidade minha, mas tudo isso, se elas disserem isso, eu vou ficar até muito satisfeito. Porquê? Porque isso só abona em meu favor. Porque se eu não tinha essa informação, é porque é o tipo de informação que eu não vou à procura na internet. Vocês estão a entender? Porquê que eu não sabia que havia esse problema nas redes sociais? Porque, como eu nunca usei o exemplo que é mostrado no vídeo de procurar informação sobre aquele tema, o YouTube, nem nenhuma das outras plataformas de redes sociais, me sugeriu aqueles vídeos. Quais são os vídeos que a plataforma me sugere? Ela me sugere os vídeos, por exemplo, sobre política, sobre economia, sobre ciência, física, por exemplo, astronomia, sobre futebol, sobre tudo o Flamengo, recebo muito do Flamengo, porque a plataforma já percebeu que temas relacionados com o futebol do modo geral me interessa e particularmente sobre o Flamengo. Agora, sobre esse tema que começa com um P e acaba em falia, não me mostra. Com aquele tema que começa com P e acaba também com FIA, né? Estão a perceber qual é? Também não recebo. Porquê? Porque eu não vou à procura desses temas. Entendem? Enquanto como eu não vou à procura desses temas, esses temas não me surgem. Então, se você estiver a entender, você é muito ingênuo, você é muito ignorante, ok, excelente. Sobre esse tema, eu quero ser ingênuo, quero ser ignorante. Porquê? Porque isso só abona em meu favor. Só mostra o quanto esse tema é um tema que eu não vou à procura nas redes. Vocês estão a entender? Bom, eu fico por aqui. Eu pensei inicialmente em falar um pouco mais sobre essa questão, mas achei melhor não falar, uma vez que já está sendo praticamente tudo dito. Então eu achei importante falar apenas daquilo que eu ainda não tinha ouvido ninguém falar. Em relação a todas as outras opiniões, elas já foram dadas e, portanto, eu não vejo que vá acrescentar nada eu dizer basicamente as mesmas coisas que outros já disseram antes de mim, a não ser dar o parabéns à pessoa que fez esse vídeo, que agora não me está a ocorrer o nome, mas vocês com certeza conhecem. Dá os parabéns a ele, pá, que trabalho excepcional. Que trabalho excepcional que fez inclusivamente revelar toda a hipocrisia, mais uma vez, da extrema-direita, que sempre foi contra a regulamentação das redes sociais e agora aparece como defensores de que é preciso regulamentar isto, é preciso dar um jeito nisso. Eu vi ainda ontem um vídeo desse tal de Cleitinho, que meses antes ele tinha atacado a ideia de regulamentação das redes, que ia ser contra totalmente isso. Agora ele ia propor sem sequer ter a hombridade de pedir desculpa.
dizer às pessoas, olha, eu afinal estava errado. Eu não sabia que era assim, porque como eu também não sabia, eu tenho que admitir que eu não soubesse. Então eu vou dizer, eu não sabia que isso era assim, eu nunca me imaginei que as redes sociais fossem capazes de controlar uma palavra e não fosse capaz de controlar o ato que essa palavra representa. E, de facto, agora mudei de ideias. Eu acho que sim, é preciso regulamentar, que é para acabar com isto. Mas não, ele não pediu desculpa. Ele passou a defender a regulamentação especificamente dessa parte e esqueceu, de forma que se esqueça de todas as outras, até o dia que for ele a ser atacado. Porque é assim que a cabeça dessa gente funciona. Enquanto for o outro a ser atacado, enquanto for o outro a sofrer as consequências, para mim está tudo bem. A partir do momento em que o ataque é direcionado a mim, por exemplo, se alguém começar a lançar fake news sobre o Cleitinho, com o Cleitinho, Nicolas e outros desse género, se começarem a lançar ataques contra eles, lançando fake news, difamando, o que é que eles vão passar a defender? Vão passar a defender a regulamentação. A mesma coisa a extrema-direita fez com a questão dos direitos humanos. Sempre falaram mal dos direitos humanos, que direitos humanos era quem defendia direitos humanos defende o esterco da vagabundagem, como chamava o Bolsonaro. Agora que são eles atingidos, não querem direitos humanos. Eles agora falam em democracia, ao mesmo tempo que defenderam, há pouco tempo atrás, defenderam torturadores, defenderam a ditadura militar. Agora, eles já deixaram isso de parte, já não se ouve o Eduardo, o Bolsonaro, a defender o brilhante Ustra. Porquê? Porque ficava muito mal ele estando agora na condição de futuro, de preso ele já está, mas de futuro presidiário, provavelmente tendo que pagar uma pena na cadeia, defender aquilo que ele criticava nos outros. Então agora já não vai defender. A mesma coisa, sempre que se falava das condições dos presídios, eles, quem vai preso alguma vez e tal, não tem que ter, que não é hotel, não tem que ter regalias. Mas quando eles foram presos, o que é que eles fizeram? Começaram a reclamar da comida, começaram a reclamar das condições, sendo que eles tinham condições muito melhores do que tem a grande maioria dos presos, desde logo porque nem sequer estavam em celas como presos comuns. As celas onde eles estavam, é só as pessoas que estavam ali junto com eles que defendiam os mesmos absurdos que eles defendiam. Sempre que se falava em qualquer medida que fosse de humanização, por exemplo, de por exemplo, as pessoas que estão presas, prisão preventiva, que se mantém praticamente eternamente sem as pessoas serem julgadas, as pessoas ficam esquecidas nos presídios, algumas inclusivamente já cumpriram as penas e ficam lá retidas até que alguém se lembre de verificar a condição em que as pessoas estão presas. Mais uma vez, um absurdo que deveria haver um ficheiro central, inclusivamente mecanismos de alerta, que dissesse a pessoa tal tem que ser solta amanhã, ou tem que ser solta para a semana que vem, de forma que as pessoas não tivessem que cumprir a pena para além do que está definido. Agora, vamos supor que o mesmo ocorra com eles. Que eles fiquem esquecidos numa cela. Vocês acham que há possibilidade disto acontecer sem que isso se transforme num absurdo, sem que isso seja chamado de perseguição? Sendo que sempre que se tentava tomar medidas para acabar com isso, para soltar as pessoas que já tinham cumprido a sua pena ou que estavam em prisão preventiva há muito mais tempo do que o crime que elas eventualmente cometeram daria de prisão, eles eram totalmente contra. Falavam sempre que a esquerda estava a defender criminoso. Agora, como os criminosos são eles agora tudo aquilo que eram contra são a favor. É toda esta hipocrisia que sempre que surgem casos como esses se torna evidente nessa extrema-direita, nesse bolsonarismo. Bom, era isto que eu queria falar por hoje.
Espero que vocês partilhem o vídeo nas redes sociais, dê o seu like se gostou, ou dislike se não gostou, e comente. Deixe o seu comentário, porque como vocês já devem ter reparado, eu leio todos os comentários e procuro responder a todos. Eu espero que este canal cresça de tal forma que isso passe a não ser possível, que eu passe a não ter condições de responder a todos os comentários. Mas enquanto isso for possível, eu vou fazer. E mesmo que o canal cresça bastante, eu vou procurar ler, se não todos, a maior parte dos comentários possível, quanto mais não seja, para depois poder vir aqui falar sobre eles, falar sobre responder as pessoas de uma forma mais ampla, porque muitas vezes quando a pessoa responde ao comentário, eu respondi àquela pessoa, de repente há uma que diz uma coisa parecida e eu basicamente tenho que dizer a mesma coisa. Enquanto que se eu responder através de um vídeo, eu respondo a todas, até aquelas que não se lembraram de pôr aquela questão. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.